Olá, sou o professor Valdivino Alves e hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Sabemos que existe a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Hoje vamos falar sobre a regra de 3 simples. O que é uma regra de 3? Para que possamos entender a regra de 3, precisamos saber antes que são grandezas diretamente proporcionais e também grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são duas grandezas que são diretamente quando aumenta, ou seja, aumentando uma delas, a outra também aumenta, na mesma proporção, proporção da primeira. Quando uma grandeza aumenta, a outra tende a aumentar. Um exemplo, um carro percorre 80 km em 1 hora. Outro carro percorre 160 km em 2 horas. Outro carro percorre 200 km em 3 horas. Então, o tempo e as distâncias são grandezas diretamente proporcionais. Veja que, aumentando a velocidade de uma proporção da primeira, também aumenta da segunda. Isso que chamamos de grandeza diretamente proporcionais. Quando uma aumenta uma delas, a outra também aumenta na mesma, no caso, proporção. Agora, grandezas inversamente proporcionais. São duas grandezas inversamente proporcionais. Quando aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Exemplo, um carro faz um percurso em 1 hora, com velocidade de 90 km. 2 horas com velocidade de 45 km. 3 horas com velocidade de 30 km. Então, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Vejam que conforme, no caso, uma grandeza ela diminui na mesma razão da primeira, elas são inversamente proporcionais. São duas grandezas proporcionais quando uma aumentando uma delas e a outra diminui. Uma aumenta, a outra diminui. Regra de 3. São problemas que envolvem duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Podem ser resolvidas através de um método prático chamado regra de 3. O que são regra de 3? Eu tenho 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Por isso que eu tenho que multiplicar inversamente, por isso que chama grandeza diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu tenho que entender o problema, ou seja, diagnosticar o problema, codificar ele, para poder aplicar a forma correta. Se eu tenho que multiplicar inversamente, ou no caso, inversamente ou também proporcionalmente. Eu tenho duas grandezas proporcionais, ao mesmo tempo que ela é proporcional e ao mesmo tempo que ela é inversamente proporcionais. Então, vamos a um exemplo prático. Comprei 10 metros de corda por R$5. Quanto pagarei por 16 metros? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a minha tabela. Qual que é a tabela? Eu comprei 10 metros, vamos para cá, escrever direitinho aqui. Então eu comprei 10 metros de corda por R$5. Quanto pagarei por 16 metros? Raciocinando logicamente, aumentando a quantidade de metros, o valor também aumenta. Então, veja que são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta o valor de quantidade de metro, vai aumentar também o valor que eu vou pagar. Ok? Chamado regra de 3, diretamente proporcional. Aumenta o valor, aumenta a quantidade de metro, vai aumentar o valor. Comprei 10 metros de corda por R$5. Quanto pagarei
pagarei por 16 metros. Então, eu vou montar a tabela. Então, tem 10, né, sobre 5, tá? Igual, eu vou aqui, ó. 10 sobre 5 igual a 16. Aqui é uma tabelinha que a gente costuma aplicar na regra de 3, para multiplicar inversamente, tá? Aqui o 16, ele vai tendente o quê? Ele tende ao quê? A 10, né? 10x, vamos supor, 10x. Por quê? Porque vai multiplicar. 10x é igual a 16 vezes 5. Aqui eu vou multiplicar o quê? No caso, multiplicar por 16. Então, eu vou 10x, vamos supor que é igual a 16 vezes 5, tá? 16 vezes 5 é igual a 80, tá? Então, 10x é igual a 80, né? Dividido que por 10. Por que dividido por 10? 10 dividido por 5, 16 sobre 5. Dividido por 10. 80 dividido por 10, eu tenho o quê? Igual a R$8. A minha resposta é o quê? Que eu vou estar pagando R$8, né? Então, aqui, vamos repetir novamente para vocês pegarem. 10 metros de corda, eu pago R$5. Quanto pagarei por 16? Basta aplicar a fórmula. Aqui, aumentando a quantidade de produto, vai aumentar o valor, correto? Então, eu vou aplicar a fórmula 10 sobre 5, tá? É igual a 16 sobre x. Olha, eu quero descobrir o valor de x aqui, então eu tenho que multiplicar. A chamada regra de multiplicar sobre incluso, inverter, tá? Eu vou multiplicar aqui, no caso 16, né? Vou fazer aqui 10 é igual a 16 vezes 5, tá? Vezes 5, tá? 5, 10 é igual a 10x aqui no caso, é igual a 16 sobre 5, é igual a 80. 80 sobre 10. 80 sobre 10 eu tenho o quê? Igual a R$8 eu vou pagar por 16 metros de corda, né? Se eu for, no caso, comprar. Essa regra de 3 ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Ou seja, eu aumentando a quantidade de metros, o valor também aumenta. Então chamamos o quê? Chamamos de grandeza diretamente proporcional, né? Eu lendo a questão, lendo o problema, eu sei que aumentando o valor do produto, eu vou estar aumentando também a quantidade do valor a pagar. Eu montando a tabela, 10 sobre 5 é igual a 16, eu basto 10x, né, eu posso multiplicar em cruz, não posso esquecer de multiplicar 10 sobre, aqui no caso, que vai dar errado, né? Eu tenho que descobrir o valor de x, que é igual a R$8, tá? Então, isso chamamos de regra de 3, né? Diretamente proporcional, tá? Aumentando a quantidade de metros, o valor também vai aumentar, tá? Agora, vamos a um outro exemplo, tá? Sobre regra de 3, para vocês, no caso, memorizar e não esquecer quando pegar um problema que envolve regra de 3. Tá? Olha, digamos que eu tenho 10 pedreiros, eu tenho 10 pedreiros, né, para construir um muro em 2 dias. Quantos dias levarão
5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho. Tá? É um problema que envolve regra de 3. Né? Com 10, eu sabendo se com 10 pedreiros eu posso construir um muro em 2 dias, com quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Ok? Raciocina comigo. Aqui eu tenho o quê? Quantidade de pedreiros, o número de dias aumenta. Eu estou diminuindo o quê? O número de pedreiros, tá? Mas o número de dias aumenta. Com 10 pedreiros eu posso construir um muro em 2 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho que montar a tabela, no caso aqui chamado a grandeza inversamente proporcional. Observe que eu estou diminuindo a quantidade de pedreiros. Eu tenho 10 pedreiros e quero construir um muro em 2 dias. Né? Mas eu não quero 10 pedreiros. Eu quero quantos dias levarão com 5 pedreiros. De 10 pedreiros quero diminuir para 5. E eu quero saber quantos dias levarão. Então, primeiro eu tenho que montar. Eu tenho que montar o quê? Pedreiros. Né? Eu tenho que montar aqui pedreiros. Né? 10 tá? 10 pedreiros, né? E eu tenho o quê? Aqui 5, né? E eu tenho aqui número de dias, tá? Para ficar melhor, podemos fazer assim. Para ficar ilustrado melhor, essa regra de 3 fica melhor assim. Eu tenho aqui pedreiros 10, né? Sobre 5 dias. Eu tenho 2, né? Eu quero fazer em 2. E aqui eu tenho o que? O x. Tá? E o que eu preciso saber? Que são grandezas inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcionais, o que eu tenho que fazer? Inverter. Não esquece disso. Eu tenho que inverter. Tá? Então, eu tenho que inverter aqui, por exemplo, da seguinte forma. Aqui eu tenho 5 sobre 10. Por que 5 sobre 10? Porque eu vou diminuir a quantidade de pedreiros. Tá? De 10 eu quero saber quantos dias levarão. Tá? E quantos pedreiros eu preciso. Então eu preciso inverter as ordens. 5 sobre 10 é igual a 2, né? Que é igual a 2 dias, né? Sobre x, tá? Sobre x. E aqui eu vou o quê? Eu vou fazer a multiplicação. 5x, né? 5x que seria, eu quero saber quantos dias levarão, né? Aliás, quantos dias levarão 5 pedreiros? 5 vezes 10. 5 vezes 10 sobre 2. Vezes 2 no caso. Né? Por que vezes 2? E aqui eu tenho 5x é igual a 20, porque 10 vezes 2 é igual a 20. 5 vezes x é igual a 20. 20 dividido o quê? Por 5. 5 dividido por 5 vai dar 4. Então, aqui no caso, 10 vezes 2, 20. 5x é igual a 20. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a minha resposta, aqui, por exemplo, que eu vou gastar 4 dias. Tá? 4 dias. Então, essa é uma regra de 3
ela é o quê? Ela é inversamente proporcionais. Tá? Eu não posso aplicar como anteriormente, né, multiplicar em cruz. Aqui eu tenho que inverter. Por que inverter? Né? Eu tenho que inverter as ordens. Né? Aqui eu não posso pegar e jogar 10 sobre 5, 2, né, sobre x e fazer o cálculo, porque vai dar errado. Aqui eu tenho que saber que inversamente proporcionais. Eu tenho o quê? 10 pedreiros, podemos construir um muro em 2 dias, e eu quero saber quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho. Então, raciocinando logicamente, eu tenho que diminuir a quantidade de pedreiros, né? E o número de dias aumenta. Tá? Então, o número de dias aumentando, eu tenho o quê? Eu tenho que inverter a ordem. Né? Eu tenho que fazer 5 sobre 10, que é igual a 2 dias, né? No caso aqui, né? 2 dias, e descobrir o valor de x. Né? 5x, né, é igual a 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20 sobre 5. Então eu tenho 4x. Lembra que aqui eu fiz a divisão. Por que a divisão? Porque ela é inversamente proporcional. Lembremos uma coisa importante, que a multiplicação sempre ela inversamente dá o quê? Dá a divisão. Lembra da equação de primeiro grau? Né? Você sempre está trabalhando com as propriedades matemáticas. Até na regra de 3 aqui, por exemplo, quando você multiplica em cruz, 5x é igual a 10 vezes 2 é igual a 20, sobre 5 é igual a 4. Tá? Você multiplicou, né? Você, numerador, denominador, numerador, você multiplica em cruz e você acha o valor, que é 4 dias para você construir o seu muro, ok? Então, isso é regra de 3 simples. Né? Qual é o segredo para você não errar? Você saber que é quando é grandeza proporcionais e quando é. Bom, quando aumenta a quantidade do valor do produto, né, vai aumentar também o valor a pagar. Né? Por exemplo, se você comprou 10 metros de corda por R$5, quanto pagarei por 16 metros? Veja, se você aumenta o produto, vai aumentar também o valor. Então, chama diretamente proporcionais, são grandeza diretamente proporcional. Simples de fazer, simples, né? Você vai a 10 sobre 5, monta a tabela, né? 16 metros sobre x, você multiplica, no caso, 10 é igual a 5 vezes 16, que vai dar 80. 80 sobre 10 vai dar R$8 cada metro. Tá? No caso aqui dos pedreiros, né, nesse exemplo aqui, segundo exemplo, 10 pedreiros podemos construir um muro em 2 dias. Se 10 pedreiros constroem um muro em 2 dias, quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Ora, aqui eu vou diminuir a quantidade de pedreiros, né, de 10 para 5, e o número de dias vai aumentar. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a tabela. 5 sobre 10 é igual a 2, né, que é 2 dias, e o x eu tenho que descobrir. Só que eu vou o quê? Aplicar novamente 10, 5x é igual a 10 vezes 2, que vai dar 20 dividido pelo meu numerador. Ok? Espero ter contribuído com mais essa aula sobre regra de 3 simples. Na próxima aula, a gente vai falar sobre regra de 3 composta, tanto inversamente e diretamente proporcional. Regra de 3 composta também, ela não foge muito do assunto, porém requer mais um pouquinho de atenção. Espero ter contribuído com mais esse vídeo e até a próxima gravação. Sou o professor Valdivinho Alves, sou licenciado em Matemática, pós-graduado em Educação Matemática Comparado, tenho licenciatura em Pedagogia com pós em Psicopedagogia. Sou professor de Matemática, com larga experiência em didática, tanto na modelagem matemática, trazendo na resolução de problemas, coisas práticas para a sala de aula. Espero ter contribuído e a gente estamos juntos aí, resolvendo algumas situações
do dia a dia e ajudando as pessoas a entender melhor essa matéria que é tão importante na nossa vida. Ok? Até a próxima aula e até lá.